Então vamos lá. Está gravando aqui. Vamos abrir então. Vamos abrir aqui então o Mosaic. E esse Mosaic eu já configurei aqui em cima. Pode dar uma olhadinha aqui em cima. Tem um nome já do job que eu coloquei como exemplo aula. Partindo do pressuposto que já foi feito todo o levantamento de medidas de parede, altura, de janela, de porta, onde que essa porta está, qual que é a elevação da janela, qual que é a largura da porta, qual que é a largura da janela, se tem algum soffit ou se não tem, qual tipo de ceiling que nós estamos falando, se é flat ceiling, se é vault ceiling. Então, partindo desse pressuposto que a gente já tem todas essas informações anotadas, a gente vai começar a construção do nosso projeto. Então é muito simples, quando abrir o primeiro projeto, você colocar o primeiro job aqui em cima, que tiver o nome do job, você vai ter essa tela do job, as configurações que você está usando aqui, que isso daqui é uma coisa que eu vou deixar separado à parte, porque envolve o template, envolve a configuração de uma série de coisas, tipo da biblioteca de materiais, tipo de material que está sendo utilizado, espessura de material, uma série de coisas que estão mais voltadas para a produção do que para o desenho em si. Então, o nosso interesse aqui agora é simplesmente fazer o desenho e deixar o desenho fluir sem preocupar com a questão de produção. Então, a gente vai usar basicamente aqui agora, nesse momento, só a aba aqui em cima, Room. Né? Então, dentro da aba Room, nós temos esses itens aqui. Ok? O mais usado hoje por mim, que eu mais uso, eu não posso falar se vai ser por você mais usado, mas por mim hoje ele é o mais usado, é desenhar a parede. Aqui seria o desenho livre da parede. Se eu colocar o Quick Room, por exemplo, ele já vai me dar alguns layouts já pronto, já pré-definido, que é uma cozinha em L, que é esse outro tipo de cozinha aqui em L. Ele já faz isso com uma medida mais ou menos padrão, vamos falar assim, né, das cozinhas que a gente tem aqui. Então, se eu tiver com a cozinha nesse formato, é interessante a gente usar assim, porque agiliza um pouco. A gente, apesar de que eu, na minha opinião, eu acho que a gente vai ter que clicar em parede por parede para poder adicionar medida, alterar medida. Então, eu já prefiro vir direto aqui e desenhar a parede. Então, eu clico para poder desenhar a parede. Lembrando que a gente sempre vai fazer o desenho da parede no sentido horário. Né? Então, a gente vai pegar a medida do room. Eu tenho aqui uma parede do lado esquerdo com 28. Eu tenho essa parede aqui do fundo com 96. Vou fazer um exemplo aqui, tá? E eu tenho essa parede aqui com 125 de comprimento. E essa parede tem um retorno aqui também de 28. Pronto, a nossa cozinha vai ser esse formato. Ela tem duas paredinhas aqui de retorno e é um formato em L. Baseado nessas informações aqui agora, que eu já coletei lá na obra, que eu já peguei as medidas da casa, que eu já peguei as medidas de tudo, a gente sabe que tem uma janela nessa parede aqui, que é a parede número 3. Por isso que na hora que eu explico sobre o levantamento de medida na casa, como é que você vai fazer, como é que você vai enumerar e como é que você vai fazer os desenhos das elevações, é muito importante para na hora que você vai fazer esse serviço aqui, de colocar ele no Mosaic, é muito mais fácil se você já tem isso previamente anotado para poder passar limpo, né? Do que ficar com um rabisco muito ruim e depois você tem dificuldade e acaba tendo que voltar mais uma vez na casa do cliente e aí você perde tempo, enfim. Então a gente vai clicar nas paredes. Então, basicamente foi isso. Eu cliquei desenhar as paredes, parede 1, 2, 3 e 4, coloquei as medidas de cada uma. Ela está com uma medida aqui de altura padrão de 8 pés, que é 96. Lembrando, uma coisa muito importante, a gente sempre vai usar aqui polegada e fração de polegada com precisão de 1/16, ok? Então, é 1/16 de polegada mais a polegada, enfim, que você estiver usando. Então, a altura padrão que vai estar aqui já configurada vai ser de 8 pés. Se eu quiser alterar essa medida, eu posso vir na parede e clico na parede aqui, é uma opção que eu tenho, eu clico na parede e altero a medida bem aqui. Ó. Aqui a gente tem essa medida aqui. Vamos supor que essa casa seja 10 pés, que não é o caso. 120 polegadas. 10 pés são 120 polegadas.
Então, feito isso, eu vou configurar todas elas. Não é o caso, nós vamos deixar tudo aqui 8 pés e vamos adicionar a janela na parede 3. Dentro da aba Room, observe que aqui em cima a gente tinha essas abas aqui, ó, cresceram quando a gente colocou a parede. A partir do momento que a gente cria o ambiente, que a gente cria a parede, ele já me dá a opção de produto, tops, molding, a ordem de serviço, o preço, para poder colocar a precificação em tudo. E também o cut list, que é o que a gente usa para poder fazer o corte na CNC ou na serra, enfim. Essa aí é uma parte que a gente falou que não vai ser tratada aqui. Mas vamos lá. Então a gente vai clicar na parede 3 e vai fazer a adição da janela. Dentro da aba Room, tem várias maneiras da gente fazer isso. A maneira mais fácil é, dentro da aba Room, terminou de criar o ambiente, a gente vai escolher aqui, ó, nessa sub-aba, vamos falar assim, nesse submenu aqui, ele tem várias opções aqui. E uma delas que a gente tem aqui é a janela. São as janelas que estão aqui, Windows. Eu vou só adicionar a janela, é simples assim. Você vai adicionar. Quando a gente adiciona a janela, ela fica marcada em vermelho. Você pode observar aí que ela está na parede número 1. Eu não quero ela na parede número 1. Eu quero ela na parede número 3, que é a parede que tem 125 polegadas de comprimento. Então, eu vou colocar aqui, nesse ponto aqui da janela, essa vai ser a primeira janela adicionada. Então, aqui, ó, é janela 1, parede 3. Então, ela já foi para a parede 3. Naquele momento que eu te explico sobre levantamento na obra, de fazer as medidas na obra, é que a gente vai precisar dessa anotação aqui agora. Essa janela, a gente tem uma referência dela. Lado direito da janela, voltando aqui, lado direito da janela, lado esquerdo da janela. A parte de baixo, que seria a elevação da janela, e a parte de cima. E isso aí é o posicionamento da janela, sem contar a largura e a altura da janela. Então nós temos aqui, ó, a largura da janela é uma janela de 50 polegadas e a altura dela, ela tem 42 polegadas de altura. Aí você fala assim, ok, já está pronto, eu já coloquei a medida na janela. Mas não, observa que essa janela ela está nessa posição aqui, então eu posso colocar ela em qualquer posição da parede. Então agora eu tenho que avisar para o programa qual que é o posicionamento da janela. Então eu já sei que essa janela está no centro da parede. O que eu vou fazer? Nesse íconezinho aqui, logo debaixo de onde tem adicionar janela, a gente com a janela marcada, lembra que tem que estar marcada, ela não pode estar assim. Clica na janela e vem nesse ícone aqui de centralizar. Quando a gente clicar aqui, ele vai automaticamente centralizar a janela. Observa a medida aqui que alterou para 37,5, 37,5 de cada lado. Ele já está centralizado. E eu tenho que agora somente que ajustar a elevação dela, que é a altura do chão até a parte de baixo da janela. Então, essa elevação aqui da janela, ela é muito importante, principalmente se for uma parede que vai ter gabinete, que a gente vai ter cozinha passando ali, que é esse caso. Então, a janela ela está a 39 de altura, 39 polegadas do chão até a parte de baixo da janela. Digito a medida, aperto o Enter. Pronto, simples assim. Já está pronta a janela, já está adicionada a janela na medida que ela está exata de 50 polegadas, centralizada na parede e com a elevação correta. Eu quero dar uma olhada agora antes de começar a adicionar. No menu do lado direito, aqui nessa barra de menu vertical aqui, a gente tem o 3D. Esse 3D aqui, ele tem 3 tipos de visão que a gente pode ter. Com o botão esquerdo do mouse você segura e arrasta e gira tudo, ok? E aqui em cima a gente tem as opções Wire, que é exatamente como está aqui agora, somente a linha de fora. A gente tem essa opção de Hidden, que vai esconder as linhas, mas vai colocar branco, somente branco, sem colorização nenhuma. E tem como a gente usar a opção de preenchimento, que é onde que está com o piso configurado, com a cor de parede configurada, tudo o que a gente fez na configuração do programa vai aparecer aqui. Então, com isso, a gente consegue visualizar. É um programa muito leve, não precisa de um computador super potente para poder rodar. Então, olha só, com o 3D, você consegue dar o zoom nele, movimentar, olhar, mexer para um lado para o outro sem travar a tela, não precisa de muita placa de vídeo, é bem simples. É um negócio assim que não é super bem definido, né, o 3D, mas já está de bom tamanho, já dá para poder dar uma ideia para o cliente do que nós estamos fazendo, ok?
Então vamos lá, a gente já viu que está tudo certinho, está tudo igual, a janela realmente está aproximadamente na medida que a gente colocou aqui, visualmente aqui parece que está na medida exata. Clico na janela, dou um confere, 39 polegadas, beleza. Agora eu estou pronto para a gente poder fazer a cozinha, agora para a gente poder desenhar essa cozinha. Segundo passo que a gente tem que ter aí, além desse desenho, que vem lá na parte da medição da casa, da medição da obra, é justamente sobre a parte de plumbing e electrical. A gente tem que saber onde está a hidráulica da casa, na cozinha, e a gente tem que saber onde está o elétrico, para a gente poder fazer o quê? Colocar o sink base, para onde que a gente vai colocar a geladeira, aonde que a gente vai colocar o fogão, aonde que estão esses appliances. Então, se eu já tenho informação disso, eu já posso começar a colocar os appliances. Então, dentro do programa, já com o room dele desenhado, nós vamos entrar dentro de produtos bem simples. Mais uma vez, é muito simples mexer, não tem dificuldade. Isso aqui é tipo mamão com açúcar. Essa parte aqui é muito, muito fácil. Então, vamos lá. Dentro da aba Produtos, nós temos essa outra aba aqui dentro que nos informa quais são os itens, quais pastas que nós vamos aplicar aqui agora. Nós estamos falando de appliances, nós vamos colocar todos os eletrodomésticos aqui agora. Então a gente vai clicar em Appliances, V8, que é uma versão do software que está salva, então é Appliances. Dentro de Appliances, a gente tem nessa tela aqui embaixo uma lista de appliances que a gente pode usar. Ele automaticamente vem todo ele aberto. Você viu que eu vim fechando aqui um por um, ele vem todo aberto. Então, isso aí acostuma rápido. Para poder mostrar isso aqui, facilitar o entendimento, eu fechei só para poder ficar mais limpa a tela. Nós vamos colocar aqui a geladeira aqui nesse cantinho. Então, nós vamos aqui, ó, refrigeradores. Eu já sei que aquele tipo de refrigerador vai ser um refrigerador, aquele French Door, que é mais comum, com Ice Maker, que é esse desenhozinho de geladeira aqui, ok? Detalhe, toda vez que você clicar em algum item aqui, quiser saber o que ele é, você clicar nele, ele vai aparecer o desenho dele em 3D aqui, nesse quadradinho logo em cima. Então, bem tranquilo, bem fácil. Clicou ali. Agora, temos duas maneiras aqui rápidas da gente adicionar esse appliance no projeto. Eu clico em cima do fridge e arrasto para a parede que eu quero colocar ele, ok? Da foto aqui, eu clico na foto e arrasto para onde que eu quero colocar e solto o mouse. Pronto, a geladeira já está aqui, colocada aqui nessa posição, ok? Vou deletar isso daqui. Segunda opção, que é a que eu mais uso, que eu estou mais acostumado a usar, para não ter que clicar duas vezes, quando eu achar o item, eu clico nele e já arrasto por ele mesmo. À medida que você for usando e for acostumando com o programa, vai ver que dessa maneira vai ser mais rápido. E solta ele lá. Mesma coisa, caiu do mesmo jeito, porém economizei um clique. Só uma questão de prática. Quando esse item for adicionado, agora a gente vai usar aqui a configuração das medidas dessa geladeira. O cliente já nos informou qual que é o modelo, se já foi no Google, já pegou o manual da geladeira, ou ele já te entregou o manual da geladeira, e com isso você vai pegar agora a largura, altura e profundidade. Então, não tem muito segredo, é simples assim, clicar aqui, largura, altura, profundidade. Simples. Essa geladeira geralmente ela tem 35,7/8. Detalhe, você pode digitar aqui a fração, ok? Dá só um espacinho entre a polegada e a fração. Então aqui, ó, 35 espaço 7/8, ok? Cliquei na altura. É uma geladeira que eu sei que ela tem 71 polegadas de altura e a profundidade dela são 32 polegadas, ok? Elevação dela é zero, ela está encostada no chão, obviamente. Esse outset, o que significa esse outset? Significa que essa geladeira está encostada na parede, outset com zero. Ela está encostada na parede. Se eu quiser afastar essa geladeira da parede para frente, jogar ela para frente um pouco, porque nem toda geladeira fica totalmente encostada no fundo da parede, se eu quiser jogar ela 4 polegadas para frente, é simples, eu digito 4 aqui e aperto Enter. A geladeira já puxou para frente, ok? Da mesma maneira que a gente colocou o posicionamento da geladeira, o posicionamento da janela, desculpa, a gente vai fazer com a geladeira. Então eu vou voltar aqui o offset dela para 0, que é a distância dela do fundo da parede. A gente vai deixar com 0 nesse primeiro momento. E vamos colocar aqui agora qual que é o posicionamento dela com relação à parede 1, a parede da esquerda, que é left.
Lembrando que você tem que estar olhando para esse appliance de frente. Imagina que você está de frente para esse appliance, tá? Então, se ela tivesse na parede 4, por exemplo, se esse appliance estivesse na parede 4, o left dela estaria 0, porque nesse caso aqui é do lado direito aqui da tela, mas olhando de frente o appliance continua sendo do lado esquerdo. Então, a referência dessa esquerda e direita é você olhando o objeto de frente, ok? Então, voltando ele para a parede 2 aqui, eu vou colocar que ele vai ficar dessa parede da esquerda aqui, 1,5 polegadas de afastamento. Tá? Vai ter 1,5 polegadas de folga, porque eu já vi no manual que na hora que esse freezer abre aqui, essa geladeira abre a porta, ela precisa de 1,5 polegadas do lado esquerdo dela, então não vai bater em nada, ok? Então, feito isso, eu já estou com a geladeira exatamente onde que ela precisa estar. Existe uma outra maneira mais fácil, visualmente falando, né? Nós não estamos falando mais fácil de editar a geladeira, mas sim de visualmente, vai movimentando e fazendo as coisas, que é através da elevação. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui agora na página de elevação. O que isso significa? Eu venho aqui do lado direito, logo debaixo dessa casinha, que nós vamos falar mais tarde o que é isso. A gente vai clicar aqui na elevação. E ela tem a tecla de atalho também, Ctrl Shift E. Eu não uso as teclas de atalho daqui, só uma ou outra, mas a gente clica aqui, eu passo para elevação. Aqui a gente está vendo a parede de frente, ok? Então aqui, ó, parede número 1. Se eu voltar ali, clicar agora para poder ver o floor plan, que é a planta baixa, eu vou ver aqui as paredes. Eu quero ver a parede 2, que é a parede da geladeira. Então eu vou clicar aqui e vou jogar para frente nessa setinha aqui, eu já passo para a próxima página, ok? Segunda maneira de fazer isso, clica na parede que você quer ver o floor plan, imagina, elevação, desculpa, imagina que você tem uma cozinha aqui com várias paredes, nós estamos falando de 9 paredes, e a gente quer ver a sétima. Se eu clicar aqui, ela cair na 1, eu vou ter que passar 7 páginas. Então, a gente clica na parede e depois clica no ícone, ok? Cliquei no ícone, ele já vai abrir a elevação dessa parede. Ela tem 96 de altura, a geladeira está na proporção exata que a gente digitou, de 71 de altura por 35, 7/8 de largura. Eu quero editar aqui agora o posicionamento dela. Eu posso arrastar essa geladeira aqui com o mouse, eu só clico nela e arrasto ela para um lado ou para o outro. Ou aqui embaixo eu tenho esse posicionamento, ela não vai querer arrastar aqui agora porque ela está travada, mas eu ponho aqui, ó, 1,5 polegadas de volta que é o que estava e pronto. E agora a gente consegue visualizar se é 1,5 polegadas, beleza? Feito isso, eu volto para o meu floor plan aqui, tá? E aqui debaixo a gente tem, debaixo da janela a gente tem a sink. Mas antes disso eu vou colocar o fogão. Cadê os appliances? Freestanding, aí esse aqui é o regular. O que está acontecendo aqui? Ele acabou de me dar um erro aqui, que eu tentei colocar o fogão nessa parede de canto. Observa que tem uma linha aqui bem clarinha na diagonal. Isso aqui é a divisa da parede 4 com a parede 3. Significa que eu posso usar a parede 4 com algum objeto virado de frente lá para a parede 2. E também posso usar na parede 3 encostado no 4, que é o caso que nós vamos fazer aqui agora. A parede 4 é só uma parede de retorno. Então ele está falando que vai dar uma colisão com um produto adjacente aqui, ou seja, qualquer coisa que eu colocar, ele vai tentar colocar desse corner para frente, ele não dá esse recado. Se eu clicar e arrastar desse corner aqui, desse cantinho aqui para baixo, ele vai dar essa mensagem de erro, ok? Então aqui, ó, voltando, se eu colocar ela aqui, ela não vai dar o erro. Ops. Enfim, não sei porque que está dando esse erro aqui, eu acho que é por causa da janela. Ok, eu coloquei place anyway, então vamos aqui, ó. Voltando aqui. Place anyway. Coloquei o fogão, eu sei que ele está a 7 polegadas, minto, 2 polegadas da parede. E aqui do lado dele é onde está a pia. Ok? Então aqui é a pia. Feito isso, nós já colocamos dois bases aqui, nós vamos colocar agora a pia, depois a gente pode, isso não necessariamente tem que ser nessa ordem, de appliance e gabinete, tá? A gente pode fazer os gabinetes, quando você coloca os appliances fica mais fácil.
Eu vou agora na parte de gabinete, eu vou lá no Frameless V8, é onde que eu vou adicionar os gabinetes, que são customizados, eles são frameless. Eu vou adicionar agora a Syncbase. Repara que aqui tem um Syncbase, ok? Esse Syncbase é um Syncbase tradicional, antigão. A gente não tem usado ele mais, porque ele vem com essa madeira aqui, ó, com esse pedaço de madeira aqui, que atrapalha o pessoal do granito na hora de fazer a instalação. Então o pessoal do granito tem que cortar essa madeira, tirar a madeira, e eles acabam estragando o gabinete. Então, para a gente não ter esse problema, a gente tirou essa madeira daqui através de um outro gabinete, que a gente chama aqui de Appliance Base, que está aqui, é a próxima linha aqui. Então, dentro dele a gente tem o Apron Sync Base, aqui, esse daqui. Viu a diferença? Agora a madeira não está na frente, o cara vai conseguir instalar a pedra, a cuba, né, do Syncbase não vai, o Syncbase não vai atrapalhar a cuba entrar ali com aquela madeira na horizontal. Então eu vou só arrastar ele e colocar ele para debaixo da janela. Alinhar o gabinete com a janela? Sim, quero alinhar. E ele já está com a medida de 33, mas eu quero que ele seja 33. E aqui, quando eu vou diminuir o gabinete, ele me pergunta agora para qual lado que você vai diminuir o gabinete. Lado direito, lado esquerdo, ou diminui de maneira por igual dos dois lados. Eu vou colocar por igual, porque eu quero que ele continue no centro da janela. Ok? Então, feito isso, já reduziu. Eu tenho um espaço aqui agora entre o fogão e o Syncbase de 14 polegadas, que ele está informado aqui. Se eu quiser clicar aqui, ele vai me informar também. Ok? Nós vamos colocar um gabinete ali. E aqui, nós vamos adicionar aqui agora, desse lado aqui, a dishwasher. Ok? Então vamos lá, colocar dishwasher. Appliances, dishwasher. Tem dois modelos de dishwasher. Tem a comum e tem o double. É aquela que tem duas portinhas. Não é o caso, nós vamos colocar a comum. Place anyway, não tem problema. E agora observa que ele está em cima do Syncbase, ele está montado em cima do Syncbase, está dando problema aqui, está colidindo. Quando isso acontece, eu tenho algumas maneiras de arrumar isso daqui. Aqui no posicionamento, que é geralmente como eu arrumo, eu vou mandar ele colocar esse appliance zerado com o Syncbase. Eu posso simplesmente clicar nessa setinha que está marcada aqui agora, ou eu posso digitar o número 0 aqui agora, que é o espaçamento do lado direito da dishwasher. Então, qualquer um dos dois que eu fizer vai dar o mesmo resultado. Cliquei, ele já zerou. Beleza? Esse Syncbase aqui, ele é de 30. Eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui é só um exemplo, então a cozinha ficou bem pequena. Deixa eu fazer um negócio, deixa eu aumentar essa cozinha, para poder ficar mais fácil, porque está tudo muito apertadinho aqui. Vamos colocar isso aqui a 12 polegadas da parede. Esse aqui está alinhado, esse aqui vai passar para o lado direito. Eu posso passar para o lado direito. Se eu zerar isso aqui, ele vai colar na parede. Então o que eu vou fazer? Se eu colocar um número negativo aqui do lado direito, ele vai ultrapassar o lado direito para cá. Se esse gabinete aqui tem 30 polegadas e essa dishwasher tem 24, eu vou colocar menos 54, que é a soma dos dois aqui. Então menos 54, Enter, e ele vai ficar com o lado direito a menos 54 de onde ele estava, que era aqui. Então agora ele ficou com o lado esquerdo zerado, encostado aqui no Syncbase, ok? Então, feito isso, agora eu vou construir os gabinetes. Lembrando, a melhor maneira para poder construir os gabinetes, na minha opinião, é usando a elevação. Os appliances aqui estão ok, a gente consegue visualizar daqui muito fácil, mas os gabinetes, como a gente tem gabinete base cabinet e os wall cabinets, né, que são os da parede, é muito mais fácil a gente usar a elevação para poder fazer essa construção. Então eu vou clicar lá no ícone, marquei a parede, e vou clicar no ícone de elevação. Cliquei, eu já estou vendo a elevação aqui. Ok? Então ali no canto eu vou colocar um gabinete pequeno. Então vamos lá agora em Frameless. Dentro de Frameless eu vou colocar um gabinete Single Door. Então dentro de Frameless nós temos vários outros itens aqui que estão dentro desses gabinetes, ok? Esses itens, esses últimos itens aqui, ó,
provavelmente você não vai ter quando você clicar, quando você configurar o seu programa pela primeira vez, porque isso aqui foram itens que eu criei. Então você pode ir criando os seus cabinets para poder adicionar aqui embaixo. Ele fica sempre aqui embaixo quando você cria. Então eu estou falando aqui agora de construir Base Cabinet. O Base Cabinet está dentro da aba de Base Cabinet, obviamente. Eu vou vir aqui agora no Single Door e vou clicar nele e vou arrastar para onde que eu quero que ele fique. Cliquei e arrastei, ele já automaticamente reduziu o tamanho dele que está ali na configuração prévia para o tamanho do vão que a gente jogou ele lá dentro. Porque ele estava maior do que o vão, então ele já reduziu para poder caber. Ok? 12 polegadas. Porém, esse gabinete aqui ele tem que ter 10 polegadas, ele não pode ter 12 polegadas, porque eu tenho um filler, eu tenho um espaçamento do lado da parede de 2 polegadas. Vamos considerar que seja 2 polegadas nesse caso, ok? Feito isso, eu vou adicionar aqui agora. Esse gabinete vai ser uma porta só. E lembrando agora o seguinte, para que lado que está abrindo a porta? A porta está abrindo da esquerda para a direita. O pontinho da seta aqui, dessa seta aqui, no caso do Mosaic, tem programa que ele é inverso, né? Do que o do Mosaic, ele aponta para onde que está o plate, né? Onde que é a hinge, onde que a dobradiça da porta está sendo colocada, ok? Então, nesse caso aqui, ele está do lado direito. Se eu quisesse alterar, eu teria como clicar 2 vezes no gabinete. E aí vou entrar numa configuração que eu não quero falar agora, porque tem muito mais itens aqui. Deixa eu fazer o basicão primeiro, daqui a pouco a gente faz sobre isso. Então, voltando aqui, a gente vai adicionar aqui agora um gabinete aqui de 35. Vamos colocar 2 portas aqui, um gabinete comum de 2 portas. E eu vou crescer ele aqui até os 35. Viu que se eu pegar nessa setinha do lado aqui e arrastar, ele automaticamente ele já vai para o tamanho que eu quiser. E ele para no fogão. Ele para no fogão porque a gente tem esse íconezinho aqui, ó, do magnético, que ele vai parar. Se eu clicar nele e tirar ele aqui, ó, ele vai parar. Ops. Parou do mesmo jeito. Não, isso aqui é quando a gente arrasta para ele poder tocar. Esquece que eu falei. Falei bobagem. Então eu vou vir aqui, adicionar o gabinete de 2 portas e vou aumentar o tamanho dele para o tamanho do vão. Então nesse caso aqui, eu vou deixar ele com os 35, ok? Feito isso, está pronto. Vou colocar agora o wall cabinet. Lembra que a maioria dos fogões a gente tem um micro-ondas em cima do fogão, que é um micro-ondas com sistema de hood. Então vamos colocar os appliances agora de volta. Vamos colocar o microwave hood, ou hood microwave. Então, dentro aqui, eu vou até microwave, tá aqui, ó, microwave hood. Então, é esse tipo de micro-ondas, eu tenho 2. Tem o micro-ondas comum e tem o microwave hood, que tem a função de coifa. Então, vou adicionar ele na parede, cliquei na foto e arrastei para a parede, coloquei ele aqui. Veio para cá, não tem problema. Eu quero saber qual que é a distância que ele vai ficar da parede aqui. A mesma distância que nós temos do fogão. Então, se o fogão, vou clicar no fogão agora, deixa o micro-ondas ali. Cliquei no fogão. O fogão está da direita, aqui, ele tem 10 polegadas desse gabinete e 2 polegadas da parede. Então, a gente tem uma distância total aqui de 12 polegadas. Aqui, se eu clicar nele aqui agora, eu vou ter a distância aqui de 0. Essa distância de 0 aqui é referente ao próximo objeto do lado direito dele. E a referência da parede que eu tenho está aqui embaixo, que são 12 polegadas, certo? Então, eu vou colocar esse micro-ondas a 12 polegadas nessa referência aqui. Então, 12 polegadas. Ele alinhou com o micro-ondas, com o fogão, desculpe. Qual que é a altura que eu vou colocar ele aqui agora? A altura padrão seria uma altura de 54 polegadas do piso. Então, a elevação do micro-ondas vai ser uma altura padrão de 54, tá? Júnior, o que é 54 polegadas? Por que tem esse número de 54 polegadas? Então vamos lá. 54 polegadas é o seguinte, é a conta de o tamanho padrão da pia, que vai ficar aqui esse countertop já instalado, o granito já instalado, né, o quartz aqui, enfim, o que seja instalado, ele vai ter uma altura padrão de 36.
Se eu tenho 36 em cima da pedra, por código a gente tem que ter uma distância da bancada até a parte de baixo do gabinete superior ou do micro-ondas, a gente tem que ter uma distância de pelo menos 18. Então daí vem esse número, 36 mais 18, 54. Ok? Esse é o motivo disso aqui estar 54. Pode ficar mais alto? Pode. Pode, não tem problema. Não pode ficar mais baixo que isso. Ok? A maioria dos condados aqui não permite que seja mais baixo que isso. Esses gabinetes aqui, o seu backsplash, né, tem que ter pelo menos aí 18 polegadas. Ok? Então vamos lá. Já está instalado o micro-ondas, agora eu posso colocar os gabinetes ao redor, são os gabinetes de parede aqui agora. Então eu vou agora voltar lá em cima, trocar, voltar na minha aba para Frameless V8 e vou escolher agora os gabinetes de parede. Eu do lado direito dele, para poder dar match com esse gabinete de baixo, criar uma simetria, eu vou colocar o mesmo gabinete da mesma largura. Então a gente vai fazer um gabinete de wall single door e adicionar ele aqui no cantinho. Fiz ele, lembra que a gente teve que reduzir? Mesma coisa aqui em cima. Ele já está instalado ali, porém está com 12 polegadas. Então vamos reduzir esse gabinete agora para 10 polegadas. E ele jogou para o lado direito. Eu não quero que ele fique do lado direito. Então vou colocar a distância dele da parede, 2 polegadas do lado direito. Ok? Feito. Eu vou agora colocar um gabinete em cima do micro-ondas. Esse gabinete em cima do micro-ondas é o seguinte. Quando eu adicionar ele aqui, ele vai perguntar, ajustar o gabinete para poder caber em cima do fogão? Sim. Quando eu faço isso, ele já reduz o gabinete, mas ele não reduziu o suficiente, vê que ele está pegando em cima do micro-ondas. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Pega o micro-ondas aqui e vê qual que é a altura dele. Qual que é a altura desse micro-ondas aqui, que a gente configurou? Ou aqui, já foi previamente configurado, né? Aqui no programa com 16,5, ou a altura que você digitou. Não tem problema. Então você vai pegar aqui. Então a gente tem uma altura de 16,5 mais 54. Então olha só, a gente tem 54 do chão até a parte de baixo do micro-ondas e da parte de baixo do micro-ondas até a parte de cima dele, 16,5. Então, matemática simples, 54 mais 16,5, 70,5. Então, a elevação desse gabinete aqui é 70,5. Ok? Então, elevação 70,5. Antes de fazer essa elevação, eu quero mostrar uma outra coisa. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. O que eu quero mostrar? Esse gabinete aqui, ele já veio configurado previamente do programa com 36. Isso aí a gente consegue alterar facilmente na nossa biblioteca e deixar padrão. Ele já está padrão aqui com 36. Mas por que eu estou falando sobre isso? Esse gabinete aqui, na hora que eu aumentar a elevação dele, ele não vai diminuir. Ele vai simplesmente levantar o gabinete. Ele não vai encolher. O que nós queremos fazer aqui, então, é o seguinte. Qual que é a altura que esse gabinete tem que ter? Ele tem que ter a altura desse gabinete aqui, que está do lado direito do micro-ondas, menos a altura do micro-ondas. Então, esse gabinete aqui ele tem 36, menos 16,5. Então, esse gabinete tem que ter 19,5. Então, vamos alterar aqui, 19,5. Quando eu alterar isso, ele automaticamente reduz de baixo para cima. Quando ele faz isso, reduzir de baixo para cima, o que ele está fazendo? Colocando a elevação que eu queria antes. Essa elevação aqui é a elevação que eu queria ter colocado naquela hora que eu comecei a fazer. Por isso que eu falei, vou mostrar uma outra maneira primeiro. Porque se eu ponho a elevação dele aqui e o gabinete fica grande lá em cima, eu iria ter que levantar e depois reduzir o gabinete. Então eu ia fazer o serviço 2 vezes. Então vamos fazer só dessa maneira. No caso, né, gente, se a gente tiver que colocar o gabinete aqui da mesma altura. Tem casos que ele fica maior para poder dar uma alteração nas medidas, né? Isso aí, quem está acostumado a ver as cozinhas aqui já sabe que isso aí existe. Então agora sobrou um espaçamento aqui para a gente aqui de 49 polegadas. 49 polegadas a gente sabe que é um gabinete muito grande, não tem como a gente fazer um gabinete desse tamanho, vai ficar um monstro. Então a gente tem a opção de fazer um duplo e um simples ou fazer 2 duplos com porta menor. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. O wall cabinet per door
Então, a gente tem 49. Eu não vou deixar esse 49 ficar colado na janela, eu vou deixar ele com 2, 3 polegadas mais ou menos da janela. Então, a gente já sabe que a gente tem 49 menos 3, nós temos 46 dividido por 2, 23. Então, a gente está falando de um gabinete de 23 polegadas aqui. Se a gente colocar um gabinete de 23 polegadas aqui, ele vai ficar com a portinha de 11, 5, 16. Você der um zoom aqui, você vai ver a medida da largura da porta, ok? E aqui no meio dela aqui fica a medida da altura da porta. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, 9, 3/4, essa daqui não, então não está muito longe não, dá para poder usar. Então, feito isso, eu posso fazer o seguinte, o gabinete do lado vai ser igual? Sim. Então, clica uma vez no gabinete, botão direito em cima do gabinete, copy. Clica na parede, botão direito na parede, paste. Está pronto o gabinete. Ctrl C, Ctrl V. Ok? Vamos ajustar um negócio aqui que é importante. Essa linha pontilhada aqui dentro do gabinete significa que são as floating shelves. Essa floating shelf são as floating shelf aqui, como é que chama? Adjustable shelves. Essas adjustable shelves aqui, automaticamente a gente já configurou para poder sair com 5 furinhos de cada lado, para poder deixar com uma altura razoável de alteração. Porém, para esse gabinete com 20 polegadas somente, 19 polegadas e uma cora, né? 19, quanto? 19,5. Fazer 3 espaços em cima do micro-ondas não vai ser tão útil. Então vamos dividir só uma aqui no meio. Para a gente poder fazer qualquer tipo de configuração nos gabinetes, o que a gente tem que fazer? Clicar 2 vezes no gabinete. Cliquei 2 vezes no gabinete. Só colocar no silencioso aqui o telefone. Cliquei 2 vezes aqui no gabinete e tem todas essas abas aqui. Por agora eu vou explicar somente a parte interna dele. Vamos aqui, clica em interior, nessa pasta interior, vai aparecer todas essas abas. Eu tenho a opção de clicar em cima da shelf e deletar, ou eu posso dar um clear na parte interna do gabinete, ele vai apagar tudo que está aqui dentro, que é o que eu quero fazer. Eu vou apagar, clico dentro do gabinete e eu vou dividir aqui agora ao meio. Isso aqui ele vai dividir ao meio e automaticamente ele já vai criar uma prateleira ajustável, né? Uma adjustable shelf. Cliquei aqui, ele já fez e já dividiu ela no meio. Então ficou por tamanho igual aqui. Tá ok? Salvar, ok. Então agora a gente já está com uma prateleira ali dentro. Essa daqui eu gostaria que tivesse mais uma prateleira, não tem problema. Interior, clear, clica uma vez internamente. Esse aqui, ó, equal sections, essas sections aqui, equal sections, eles são as seções. Quantas seções? Se a gente colocar 2 prateleiras, concorda comigo que eu vou ter 3 seções? 1, 2, 3. Então, se eu quero 3 prateleiras, eu quero 4 seções. 1, 2, 3, 4 seções. Então, eu vou colocar 4 seções na horizontal. De qual tipo de divisória que vai ter? Se você clicar aqui, vai ter outras opções. Nós vamos colocar de adjustable, que são as prateleiras que a gente está buscando. E dá um OK. Automaticamente, ele vai pegar o gabinete e vai dividir em 4 seções iguais e vai colocar as prateleiras ali. Mesmo elas sendo ajustáveis. Vai fazer a furação dela dessa maneira. Ok? Então tá lá. Se eu clicar na shelf e alterar aqui, ela muda de tamanho. Eu posso arrastar e alterar o tamanho, customizar da maneira que eu quiser. Não é o caso, não vou fazer, deixa como está. Importante, salva a mudança antes de dar o OK, salva e dá o OK. Beleza? Então, esse daqui especificamente ficou com 3 prateleiras. Desse lado aqui, é muito importante a gente lembrar isso aqui. Nós estamos falando de gabinete customizado. A lateral da caixa não é o mesmo material da frente da caixa. A caixa ela é construída com material diferente, 99% dos casos. E a frente com outro material, que a frente da porta seria o acabamento. Então, baseado nisso, quando eu clicar no 3D aqui, a gente vai conseguir visualizar que vai estar no amadeirado ali, está sem acabamento. Então eu tenho que colocar aqui agora um painel de acabamento aqui desse lado, para poder tampar essa madeira e ficar com o mesmo visual da porta, que no caso está branco. Esse aqui a gente não precisa de colocar painel, porque tem uma parede que está vindo aqui. Esse aqui não tem parede, ele está aberto. Ok?
Feito isso, eu vou adicionar o painel. Eu venho aqui em Wall Cabinets. Dentro de Wall Cabinets, eu tenho Wall and Panels. E eu tenho Wall and Panel Left, que é esse caso aqui. Eu clico no painel e arrasto para cá. Coloco ele na posição. Não foi para cá. Cadê o painel? Vou ter que adicionar de novo? Não, o painel foi adicionado aí. Dá um zoom alto, você vai ver o painel em algum lugar. Nesse caso, ele está aqui nesse cantinho. Então, olha, qual que é a posição que eu tenho que colocar ele? Se eu jogar ele aqui para a direita, ele vai colar na janela. Eu não quero que ele fique colado na janela, eu quero que ele fique colado no gabinete. Lembra aquela opção que a gente colocou de alterar o gabinete lá embaixo? É a mesma coisa. Então nós vamos colocar aqui o posicionamento dele negativo para o lado direito. Eu quero que ele passe por cima da janela. Então, 53, que é a posição negativa dele. 50 da janela aqui em cima, mais o 3 de espaçamento. Então, menos, porque ele já está zerado, está encostado na janela, então é menos 53. Enter. Pronto, ele já foi para a posição dele. Aí entra, mais uma vez, naquela listinha que a gente fez da medição, se vai ter um light molding, se vai ter um fillerzinho aqui na parte de baixo, de fechamento, se vai ter um fillerzinho na parte de cima. Se vai, nós temos que aumentar esse tamanho de painel, tanto para baixo quanto para cima, para poder fazer. Não vai ser o caso agora, nós não vamos fazer isso. É só para poder dar uma referência, esses são detalhes. Ok? Então, esses gabinetes de parede aqui já foram desenhados. Ok? Lá direito da parede. Então, vamos clicar agora no plano e dar uma olhadinha. Viu por que eu falei que se a gente trabalhar com elevação fica melhor? Aqui é mais complicado a gente conseguir visualizar aquilo que a gente estava vendo na hora da construção. Para poder fazer, para poder visualizar aqui, está ok, a gente consegue entender, mas na hora de movimentar, clicar nos gabinetes, às vezes você clica em um, clica em outro e acaba fazendo bagunça. Então, você vendo de frente fica mais fácil. Né? Então, aqui agora, do lado da geladeira, eu vou adicionar o outro gabinete. Então, vamos lá, para o Floor Plan. Eu vou adicionar do lado agora. Lembrando que esse gabinete aqui, ele está ocupando 24 polegadas de profundidade, que é o tamanho padrão dele, ok? Profundidade está aqui, depth 24, com a porta praticamente 25, seriam 24, 7 oitavos. Então, lembrando que na hora que a gente for pegar essa elevação aqui, nós temos aqui 24, 7 oitavos sendo ocupado por esse gabinete que está nessa direção aqui, ok? Então, eu vou colocar aqui agora. Não vou trabalhar com muita variedade, é só para exemplificar mesmo, então não vou ficar enchendo aqui de firula não, vamos deixar isso do jeito que está. Se eu tenho 24 7 oitavos e eu quero deixar um espaçamento, lembrando que na hora que a gente fizer isso aqui, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 20 polegadas que seja, vamos lá, só para poder exemplificar. Se eu colocar isso daqui, deixa eu colocar um outro gabinete aqui, single door, colocar um gabinete aqui do lado para poder exemplificar, tá aqui, ó. Se eu colocar esse gabinete aqui e ele me permite fazer esse erro, se eu colocar esse gabinete aqui, a porta não vai abrir, obviamente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar um espaço, não é só zerar 24, 7 oitavos com a lateral do gabinete. Não vai abrir a porta do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter um espaçamento. Eu recomendo, pelo menos, a gente deixar aqui 2 polegadas. O ideal seria 2 polegadas e meia. 2 polegadas já atende. Então, se nós estamos falando de 2 polegadas com 25, nós estamos falando de 27 o afastamento do lado direito. Nós estamos com 26, 5 oitavos. Se eu jogar mais para a esquerda, ele cresce. Então, o que a gente pode fazer aqui? Jogar aqui os 27 no gabinete e agora a gente arrastar aqui para poder encostar na geladeira, ok? Vai ter painel da geladeira? Nesse caso aqui, não. Nós não vamos fazer isso. A mesma coisa que eu vou deixar nesse corner aqui agora vai ser os mesmos 27. Ah, Júnior, mas eu estou perdendo o canto. Então, por enquanto, sim. Tem a opção da gente colocar Lazy Susan, tem a opção da gente colocar Blind Cabinet. Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui. Tem Corner Cabinet de 45 graus. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Mas só para poder exemplificar, não vamos entrar tanto em detalhe assim agora. Vamos colocar aqui agora esse gabinete aqui com 27 também do lado esquerdo. Vamos puxar agora o gabinete até ajustar na medida. Viu que eu levei ele para lá e puxei ele de volta para poder encostar nesse gabinete. Pronto, ele ficou com 20,5. Não importa o tamanho da medida dele, importa que a porta está abrindo para o lado errado. Então, vamos aqui, ó. Esse ícone aqui, Rearrange,
ele vai virar a porta de local. Ele vai mudar a hinge da porta para o lado oposto. Então, aqui, ó, hinge, mudou. Já tá virado. Qual que é a outra opção que eu tenho? Clico 2 vezes no gabinete. No face dele, agora não é na parte interior, mas no face dele, eu clico na porta e altero onde que está o hinge. Essa é uma outra opção. Demora um pouco mais, não tem necessidade, então a gente simplesmente clica aqui, que é um atalho para poder alterar a porta de lugar e tá pronto. Então, ó, nós estamos aqui agora com 2 polegadas desse gabinete, esse alinhamento aqui, e 2 polegadas desse aqui para cá também. Então, as 2 portas agora vão funcionar. 2 polegadas é pouco ou é muito? Depende. Qual que é o tipo de puxador que vai ser usado? Dependendo desse handle que tiver aqui, ficar muito grande, vai bater nesse gabinete daqui. Então, a gente tem que crescer esse aqui talvez para 3 polegadas. Então, depende. Cada cozinha é um projeto diferente, então tem que ser analisado naquela lista que a gente fez de itens, né, que a gente pergunta para o cliente, a gente tem que estar com aquela lista atualizada para não ter dor de cabeça, ok? Então, nesse caso aqui, vai ficar um canto perdido, só para poder exemplificar e facilitar aqui o desenho, ok? Então, feito isso, agora eu vou terminar de colocar aqui o wall cabinet. Vou colocar esse wall cabinet da mesma medida desse aqui de baixo, que ele tem 31/5/8, largura dele 31/5/8, lembrando sempre de dar o espacinho entre a fração e a polegada, ok? Isso aqui é muito importante, ó, esse espacinho aqui é importante. 31/5/8, Enter. Ele vai perguntar para que lado que eu vou crescer. Eu vou crescer ele para o lado direito, porque eu vou colocar ele aqui agora zerado na esquerda com a geladeira, ok? Vou criar o gabinete aqui agora em cima da geladeira. Ele vai me perguntar se é para poder ajustar o tamanho da altura dele de acordo com o fridge. Sim, já ajustou. Nesse caso aqui agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com os outros gabinetes. Eu vou colocar a distância da referência do lado esquerdo desse gabinete com a parede, ok? 1,5 polegadas a distância, ao invés de 12 que está ali em cima, essa distância aqui de 12, eu vou colocar ele com 1,5. Então, eu vou colocar 1,5, Enter, ele veio para cá. Eu simplesmente vou pegar na setinha, arrastar e jogar para cá. Simples assim, beleza? Vou dentro do interior dele, ficou minúsculo, 16 polegadas, dá pra gente fazer uma shelf só, tá ótimo, nem precisaria, mas vamos colocar. Ok, tá pronto. Agora sobrou esse canto aqui, da janela, daqui até aqui. Vamos fazer aqui nesse caso agora um blind corner. Se nós vamos fazer um blind corner, esse gabinete aqui agora vai ser feito. Vamos configurar agora um blind corner. Não vamos usar o que tem no programa, não. Vamos pegar aqui para poder configurar um, que não é difícil. Vamos lá, copy, paste, criei um gabinete, ok? Eu fiz uma cópia desse gabinete aqui. Eu vou encostar ele até a parede, ele ocupou o espaço completo. Não vou deixar assim, pelo amor que vocês tiverem Deus, não façam isso. Eu já vi gente fazer assim desenho, eu já vi gente mandar produzir gabinete desse jeito. Não dá certo. Por mais que seja o blind corner, a questão não é que é blind corner, não, a questão é o tamanho mesmo. A gente tem que dar um afastamento aqui, porque essa parede ela pode estar totalmente fora de nível. A gente não sabe qual que é o nível dessa parede. Eu fui lá e eu medi. Ok, você mediu. Se tiver 1/8 diferente, não vai caber. Ok? Se tiver um pouquinho, vai movimentar tudo um pouquinho para a esquerda. E aí a sua geladeira que precisava de 1,5 não vai ter mais 1,5. Eu estou colocando 1,5 aqui porque pede 1 polegada. Tem geladeira que pede 0, tem geladeira que pede 5. Então, de acordo com o appliance, ok? Então, vamos lá. Esse aqui eu considero sempre pelo menos 2 polegadas a menos. Então, o que eu vou fazer? Lado direito, eu vou jogar ele com 2 polegadas e vou puxar o lado esquerdo aqui para poder preencher o restante do espaço. Como esse aqui é um gabinete de canto, é um blind corner, essa parte dele aqui não pode ser porta. Ela vai ser fechada. A porta vai abrir somente aqui. O outro gabinete vai encontrar em cima desse painel aqui, que no caso não é porta, vai ser painel. O outro gabinete vai encontrar em cima dele. Qual que é o tamanho dessa porta e qual que é o tamanho desse painel que nós temos que deixar? Vamos lá. Esse gabinete de parede, ele está configurado aqui com o tamanho padrão de 12 polegadas de profundidade, ok? Então, se ele tem 12 polegadas de profundidade, esse gabinete que está vindo daqui, ó, esse gabinete que vai vir dessa parede para cá, ele vai avançar 12 polegadas da parede daqui, ok?
Então, se ele vai avançar 12 polegadas, e eu tenho duas aqui, ele vai parar com 10 polegadas. Essa medida aqui, se tiver 10 polegadas, vai ficar alinhado com a caixa. Vamos clicar duas vezes nesse gabinete. Eu vou maximizar essa tela aqui, só para poder facilitar a visualização. Eu vou clicar no face dele, e agora eu estou vendo as portas. Lembrando que nós temos 2 polegadas da parede, ok? Baseado nesse princípio de 2 polegadas afastado aí. Se eu tenho 2 polegadas lá, e esse gabinete aqui, eu vou dividir ele ao meio aqui na vertical, porque ele está aqui como pair. Esse tipo de pair aqui, que é um par de portas, quando você clica nele, ele já clica nas duas, porque ele está fazendo um conjunto de portas. Ele não está fazendo 2 portas separadas. Ele faz um conjunto de portas. Clico nele no gabinete e divido na vertical, nesse ícone aqui. Ele vai dividir ele. Pronto, agora as portas são independentes. Isso muda na configuração, que eu vou explicar mais tarde, na parte de configuração do produto, que a gente pode reduzir, aumentar o tamanho das portas, enfim. É outra análise que a gente tem que fazer aí. Nessa porta, quando eu clicar nela agora, se eu tiver com essa porta 10 polegadas de largura aqui, esquece que é porta, nós não vamos abrir não, é só para a gente poder visualizar. 10 polegadas com 2 aqui, 12. O gabinete que vai ser instalado naquela parede do lado vai ficar alinhado exatamente com essa linha vermelha que está aqui agora. Porém, esse gabinete tem uma porta de 3/4 mais 1/8 de espaçamento, 7/8. Só nós temos 7/8 a mais aqui. Então, para poder ficar alinhado com a porta do próximo gabinete, esse painel deveria ter pelo menos 10 7/8. Por quê? 10 7/8 mais 2, 12 7/8, que é a profundidade da caixa de 12 polegadas mais 7/8 da porta da frente dele. Então agora está alinhado com a frente dele. Da mesma maneira que a gente colocou no base cabinet lá embaixo, o espaçamento que a gente fez aquele filler para poder abrir as portas, a gente tem que deixar aqui por questão de puxador, por questão de espaçamento da porta. Vai ficar um negócio horrível se ficar dessa maneira. Então a gente tem que aumentar mais 2 polegadas aqui agora. Então é 10 7/8 mais 2 polegadas igual a 12 7/8. Beleza? Enter. Então, ó, eu estou mexendo sempre nessa largura daqui, ó. Agora eu consigo alterar tudo aqui, não preciso de voltar lá naquela barra inferior lá do programa para poder alterar a largura, não. Eu altero daqui, ok? Então, 12 7/8. Enter, ok, tá pronto. Então agora eu já estou pronto, eu já sei que isso aqui agora já está com a medida de painel que eu preciso, com uma folga de 2 polegadas. Eu não quero que isso aqui seja uma porta, então eu tenho que clicar nela, já está clicada, né? Eu vou clicar nela e o tipo agora, aqui está como porta, eu vou colocá-la como painel. O que vai acontecer aqui? Na hora que eu clicar painel, ela vai usar uma configuração, se você ver no desenho 3D aqui, ó, ela vai usar uma configuração que está salva no programa aqui, que quando for esse tipo de painel, ele vai usar o mesmo material da caixa, que não é o nosso caso. Então nós temos uma outra opção aqui, que seria a gente pegar essa porta e simplesmente clicar na hinge e colocar não quero hinge. Pronto. Não é mais hinge, não tem mais porta, não vai ter mais furação, como porta vai ser simplesmente um painel. Porém, se acontece um negócio aqui que não é legal na hora da instalação, não fica tão bonito. Vou te explicar o que é. Aqui, ó, a caixa do gabinete, a gente tem um espaçamento aqui, ó, entre a porta e a base do gabinete. A mesma coisa isso acontece lá do lado direito dele ali, ó, na lateral, e acontece também na parte superior dele. A gente tem um espaçamento. Esse espaçamento aqui está calculado, se eu não estiver enganado, acho que com 1/8. Deixa eu testar aqui se vai ser 1/8. Então aqui, ajusta. Vamos ajustar a porta aqui, ajusta. Nós vamos colocar agora o review dela no top 1/8 a mais, 1/8. E no bottom 1/8 a mais também. E na lateral direita dela ali, nós vamos colocar 1/8 também, para poder crescer. Dei OK. Quando ele faz isso, o que ele faz? Olha, ele cresce o tamanho da porta, tá vendo? Pronto, agora ele ajustou para o tamanho de painel. Já está ajustado. Quando ele ajusta esse tamanho de painel aqui, a instalação do filler agora, que fica entre esse gabinete de blind corner e o gabinete da outra parede, vai dar certinho com a caixa. Porque isso aqui está na mesma altura da caixa. Deixa eu ver se você consegue visualizar o que eu estou falando. Vamos lá.
Deixa eu instalar aqui agora um gabinete aqui. Ok, um gabinete na parede aqui. Eu vou dar um afastamento agora de 0 aqui. Eu vou dar mais 2, 7 oitavos desse gabinete da esquerda. Pronto, estou com esse afastamento. O que vai acontecer aqui agora? Vou colocar um 3D aqui para poder tentar visualizar e explicar melhor. Aqui, essa parte do gabinete, quando eu fizer o filler aqui, deixa eu pegar a mãozinha aqui. Quando eu fizer o filler nessa parte aqui, o filler ele vai ficar encostado nessa caixa, nesse painel. Se eu não aumento o tamanho desse painel aqui na parte de cima, o filler aqui vai ter que ser menor do que a caixa, para poder ficar igual ao painel que estaria menor. E não vai ficar legal, porque você vai ver que está faltando. A caixa passa um pouquinho para cima e o filler vai sair na parte de baixo dela, porque tem uma folguinha de 1/8 de um lado e 1/8 do outro. Esse aqui não tem problema ficar nessa altura, porque ele está na altura da caixa, ele não está maior que a caixa, ele está na mesma altura. Consegue visualizar isso daí? Pois é, então esse filler aqui agora vai ficar da mesma altura do painel e da mesma altura da caixa. Então o desenho vai ficar, a instalação vai ficar muito mais bem feita dessa maneira. Beleza? Isso aí é um erro que o pessoal não altera e acaba dando problema na hora da instalação, depois que está pronto. Aí você tem que alterar essa peça, você vai perder o material, é mais mão de obra que você tem que fazer para poder desinstalar. Isso para quem quer deixar um negócio muito bem feito. Ok? Então, já feita essa configuração ali, lembra que agora nós temos a janela e nós colocamos desse lado aqui da janela 3 polegadas. Da janela até o gabinete ele ficou com 3 polegadas de espaçamento e a gente adicionou o painel. Eu vou pegar esse painel aqui, vou dar um copy nele e vou jogar ele aqui na parede. Porém, o gabinete está muito apertado aqui. Ó. Eu vou encostar ele na parede. Deixa eu fazer isso na elevação para poder visualizar melhor. Então aqui, ó, eu encostei ele, eu só cresci ele aqui até encostar na janela. E agora eu quero reduzir ele 3 polegadas. Então ele tem 22,5 menos 3 polegadas, vai para 19,5. Ou se a conta for quebrada e quiser facilitar a matemática, você clica na largura dele e digita igual na calculadora, menos 3 polegadas. Está aqui. E Enter. Ele vai dar o resultado também. Porém, ele jogou da esquerda para a direita. E nós queremos que ele reduza da direita para a esquerda. Então, nós temos que fazer aqui agora o quê? O espaçamento dele, o posicionamento dele do lado direito com 3 polegadas. Pronto. Agora está ajustado. Lembra aquele Ctrl C que eu dei aqui, aquele copy que eu dei aqui? Eu vou dar um paste aqui agora. Olha para onde que o maligno foi. Volta para cá. Então, ó, 19,5. Vou colocar ele menos 19,5. Pronto. Pronto, nada. Era 19,5 mais a espessura dele. Então era 19,5 menos 3/4. Então menos 19,5 menos 3/4. Então no caso aqui agora ele ficou com 3/4 negativo do lado esquerdo. Eu vou zerar e ele vai encostar na caixa. Pronto, simples assim. Lembrando que o painel está com a profundidade da caixa. O painel está com a profundidade da caixa. Ele não está com a profundidade da porta. Olha como é que vai ficar a instalação dele depois de pronto. Não é legal. Não fica bonito. Então vamos colocar o painel maior, 7/8. Então esse painel aqui tem a profundidade de 12 mais 7/8, 12, 7/8. Aqui a mesma coisa, 12, 7/8. Ok? Então agora, olha a diferença, como é que ficou lá o painel. Fica flush, alinhadozinho com a porta, fica bem mais bonito. Ok? Fica um negócio que no Brasil o pessoal chama isso aí de como é que é? Tamponamento. Né? Então é isso aí. Ok? Basicamente, a gente não usa o painel flush com a caixa, só quando o cliente pede mesmo. Normalmente a gente faz ele maior aqui para a gente poder colocar um light molding na parte de baixo do gabinete e a gente faz ele maior também para cima para poder colocar um top molding. Isso aí não precisa de explicar aqui agora. Mas enfim, nós estamos com a cozinha desenhada, a cozinha aqui está praticamente pronta. Se você quiser exemplificar isso aqui para o cliente e colocar um filler, opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Se você quiser exemplificar para o cliente ali o que é aquele cantinho, porque tem vários clientes que perguntam,
Ah, esse cantinho aqui, esse buraco aqui. Não, esse buraco aqui vai um filler. Então a gente vai colocar o filler aqui agora. Então aqui, ó, eu venho aqui em Base Cabinet, é um filler no Base Cabinet. Base Fillers. Ele quer colocar um filler de 1 polegada ou de 3 polegadas. Como aqui tem 2 polegadas, eu vou colocar um de 3 que ele vai ajustar sozinho na hora que eu colocar ele ali, ó. Bum, colocou, já está ajustado com 2 polegadas. Lembrando que, da mesma maneira que o painel estava com 12 polegadas, esse filler, ele tem a profundidade dele de 24 aqui, ó, que é da mesma profundidade da caixa. Eu não quero a profundidade desse filler com 24. Eu quero a profundidade desse filler com 24 7/8, para ele poder ficar flush, para ele poder ficar alinhado com a porta aqui na frente. Tá? E na hora da instalação, a gente vai deixar ele assim alinhado. Ok? Aqui não alterou nada, não mudou nada, porque nós estamos mudando aqui, seria no posicionamento aqui, né, na linha Z, né, no caso aí, né, que é X, Y, Z, então aqui é Z. Então a gente não vai conseguir visualizar isso daqui, mas já foi alterado, tá? Com 24 7/8. Vou fazer a mesma coisa agora para o Wall Cabinet. Eu venho aqui no Wall Cabinet, Fillers, Wall Filler. Ele vem com padrão de 3, nós vamos passar ele para 2. Coloquei ele automaticamente, foi para 2 polegadas. Mesma coisa, 12 polegadas a profundidade dele. Eu quero que ele tenha 12 polegadas 7/8. Pronto. Agora, na hora que a gente clicar lá no 3D e visualizar, opa, tem que estar na planta baixa. Ele vai jogar o 3D exatamente daquilo que você está vendo, viu, gente? Isso aqui é uma coisa muito importante, ó. Estou nessa tela, se eu clicar 3D, ele vai mostrar só essa tela em 3D. Eu não quero ver essa tela, eu quero ver o conjunto, quero ver o projeto inteiro. Então eu clico nela aqui em 3D. Ok? Então tá ali. Ok? Tá lá o filler colocado, alinhado com a porta. Aqui em cima vai ser a pedra, obviamente. Beleza? Então tá aí a cozinha básica de exemplo, só para poder exemplificar o que a gente faz. Mesma coisa aqui, a gente pode colocar o filler ali, vamos colocar o fillerzinho aqui. Então essa parede aqui, vamos colocar o wall filler aqui. Pronto, já está salvo. Deixa eu colocar um filler nessa parede aqui também. Pronto, colocou um filler aqui, gigante, que não era para ser desse tamanho. Vem aqui então, abençoado. Vamos colocar ele aqui, 0. A largura dele nós vamos colocar 1.5. A profundidade dele nós vamos colocar 12 7/8. E a altura dele nós vamos colocar a altura desse gabinete. Qual que é a altura dele? Ele tem 18. Então esse filler vai ter que ter 18 de altura. Pronto. O que aconteceu? Deu um pau ali. Deu um pau. Sabemos o que aconteceu. Deu tela preta aqui agora. Não sei o que aconteceu. Mas está aqui o filler. Deixa eu ver se no 3D ele aparece. Não, também não aparece não. Vamos deletar esse negócio e fazer isso de novo. Filler. Colocar ele aqui. Vamos colocar ele com 1.5 de largura. A altura dele vai ser quanto mesmo? 18 de altura, que é a altura do gabinete. Então, 18 de altura. E ele tem que estar com a profundidade de 12 7/8. Lembrando aqui, normalmente a gente não faz esse gabinete em cima da geladeira somente com 12 de profundidade, porque é difícil o acesso. Então a gente faz ele com 24 de profundidade. Mas para isso a gente tem que criar um painel do lado direito do gabinete aí. E a gente não vai fazer isso, porque é só para poder exemplificar aqui. Acho que já está mais que suficiente para poder dar esse basicão aí. Eu acho que daí já consegue resolver. Ok? Tá vendo o que eu estou falando ali, ó? Profundidade. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse painel aqui. Então vamos reduzir isso aqui, ó. Vamos reduzir esse gabinete que o painel vai ter que entrar aqui, ok? Entre esses gabinetes. Então eu vou reduzir esse gabinete aqui em 3/4, que é a espessura do painel. Para ele poder entrar, esse gabinete que está em cima da geladeira vai permanecer na mesma largura da geladeira. Então esse aqui que vai ser reduzido para poder abrir espaço para o painel. Então eu vou reduzir, ele tem 31 5/8 menos 3/4. Enter. Quer reduzir onde? Na esquerda dele. Gabinete de base a mesma coisa, menos 3/4. Reduzir ele aonde? Na direita? Não, quero reduzir na esquerda. Então você vai para direita aí, meu amigo. Pronto.
E agora eu vou jogar esse gabinete aqui com profundidade de 24. Esse filler aqui. Vem cá, filler. O fillerzinho tá dando dor de cabeça. Então eu vou jogar ele com 24, 7 oitavos de profundidade. E vou jogar um painel aqui agora na vertical disso daqui. Então a gente vai painel, esse painel grande, ele está dentro de Tall Cabinets e Tall End Panel. Vou colocar ele aqui do lado direito e vou incluir ele ali, naquele buraquinho ali, ó. Bem com a pontinha do mouse, tá? Se colocar em cima do gabinete, ele não vai dar certo. Mesmo assim, pegou aí, ó. Place Anyway. Então ele está zerado, zerado, ok. A altura dele já está a altura certa. 24 não, eu vou colocar 24 7 oitavos, pelo mesmo motivo dos outros painéis, dos outros fillers que a gente estava fazendo, para poder dar a profundidade desse gabinete de base. Esse aqui não vai fazer diferença para ele, porque ele tem só 12 de profundidade, o painel tem 24. Esse aqui faz diferença, porque ele tem 24 e o painel está ficando flush com a caixa, eu quero que ele fique flush com a porta. Então ele tem que ter 24 7 oitavos. Beleza? Enter, tá ok. Agora a gente colocou o painel e o gabinete aqui passou para o gabinete de 24. Voltando para o projeto para poder visualizar, é isso aí. Beleza? Estamos pronto. Nossa cozinha básica, sem nenhuma gaveta, só de exemplo. Gaveta, gente, não alteraria em nada, é só arrastar o gabinete de gaveta para cá. Ok? Isso aqui foi bem básico, só para poder mostrar como é que funciona. Aí, para os amantes de SketchUp, isso aqui pode ser exportado para o SketchUp, para poder facilitar, às vezes, uma renderização, poder facilitar um ajuste, tirar uma medida mais fina, de uma maneira muito simples, que é só clicar nesse ícone aqui, Geral 3D no SketchUp Model. Eu vou colocar aqui só para poder mostrar para vocês como é que funciona. Ele está aqui, clicou, espera abrir o SketchUp, está abrindo o SketchUp, automaticamente já vai ser exportado para lá. Ok? Então, feito isso, ele vai lá para o SketchUp, já abriu a tela, não estou compartilhando a tela do SketchUp aqui, mas já abriu a tela do SketchUp, já foi para lá. Ok? Então é isso aí. Dá um cancel aqui, não vou salvar o arquivo do SketchUp, deixar do jeito que está. Se eu quiser abrir, eu jogo ele de novo. É isso aí. Estamos pronto, básico do básico. Beleza? Tamo junto. Valeu. Tchau, obrigado.